Ela nasceu em Cerqueira César e descobriu aos 12 anos, num trabalho de relacionamento educacional dentro da escola, a sua profissão. Ela é psicóloga formada pela Universidade do Sagrado Coração, a USC, e está aqui conosco no Câmara Livre para falar de sua história baseado num livro que conta uma metáfora com o nome de Uma Canção para a Libélula. Mas para poder contar o livro, vamos conversar com a Juliana Régia Silvia Daglia. Isso. Uma pergunta do programa: de quem são esses sobrenomes aqui da tua família? Bom, o sobrenome Silva é da parte da minha mãe, do meu avô, e o Daglia é da parte do meu pai. Agora explica o Régia. O Régia é um nome composto, não é sobrenome. E é da minha mãe chama Rosana Régia. Então a minha mãe e a minha tia, que chama Juliana, dividiram o meu nome. Teu pai é italiano. Meu pai é italiano. E tua mãe? Também. São Metade, bravos? a minha avó é da família Catani. São bravos não, são efervescentes? Ou são bravos e efervescentes? Nada, minha mãe é um doce de pessoa. E onde que está o italiano aqui então? Está na comida, na massa e na conversa. Entendi. Italianada reunida é Conversa muito. conversa. Fala alto? Pra falar alto, todo mundo quer falar, todo mundo quer opinar. Quem está vendo de fora um grupo de italianos assim em casa, no almoço de domingo, conversando, parece que está brigando, né? Parece. Passa na rua. O meu namorado vai lá e fica perdido. Ele não sabe em quem ele presta atenção, ele não consegue ficar perdido. Ele não é italiano? Não. Então ele vai aprender fácil. Vai. Que memória afetiva você tem da sua infância? As minhas memórias, elas dizem respeito mais à minha relação com o meu avô. Tem uma relação muito bonita com o meu avô. Do pai ou da mãe? Da minha mãe. É? É. Por quê? Meu avô, ele era muito presente comigo, assim, quando ele ia viajar para ver a minha prima, que era de outra cidade, eu ficava até doente de saudade dele. Porque ele me levava para todo quanto é lugar, ele me levava a andar de bicicleta, a gente ficava no quintal brincando lá na areia, lá, eu não era uma criancinha que ficava dentro da casa, não, eu gostava de ficar no ar livre. Mas você que era César, isso era possível, né? Era, uma cidade mais segura, assim, eu ficava sempre com o meu avô ali aprontando, subindo na árvore. Para quem não conhece, só para localizar, Cerqueira César é pertinho de Avaré. Pertinho de Avaré. Pertinho do Rio Paranapanema. Pertinho. Mas o rio banha a cidade, né? Também. É. Um pedaço. Sim, né? na parte rural. Entendi. E essa relação com o teu avô é o que demarca a sua infância? Meu avô é meu primeiro amor, que eu falo. Até no livro dele eu assinei pro meu primeiro amor. Conta porque, já que eu contei no início, porque aos 12 anos você já descobriu, não, é psicologia que eu vou fazer. Com 12 anos, quando eu passei pela psicóloga da escola. Que ela foi fazer um trabalho com a escola toda, que não era uma escola muito grande. E eu passei por ela me acolheu de uma forma tão legal, assim, que em sala de aula não era possível. Então, o jeito dela lidar, a forma como ela conversava, ela aplicou lá um teste, depois ela falou pra mim coisas sobre mim que eu achei super interessante, porque, né, eu não tinha contado pra ela. Então eu falei, nossa, eu quero ser psicóloga quando eu crescer, porque essa mulher, ela é boa. De certa forma, ela despertou, olhando para o tempo agora, uma espécie de encantamento no diálogo com você? Sim. Essa escola não é melhor daquela que você experimentava, da lousa, só do giz, do movimento estático do professor com o aluno? Sim. Era totalmente diferente daquilo que eu estava acostumada em sala de aula. Então, ela despertou mesmo o encantamento. Mas tudo bem, aí dessa relação é que você imaginou que você queria uma profissão para conversar com as pessoas? Para lidar com as pessoas, para conseguir conhecer as pessoas, as motivações, além daquilo que elas aparentavam. Entendi. Você assim colocou o negócio na cabeça? E vou fazer isso. Vai fazer? Vou e fiz. É. E aí você teve que deixar Cerqueira César? Tive, aos 18 anos eu vim para Bauru. Tá. Tudo bem? Tranquilo para sair na época? Tava ansiosa, né? Ou nem tão tranquilo assim? Queria vir de tudo quanto é jeito. Meu pai e minha mãe estavam muito apreensivos, super protetores, né? Mas no começo a adaptação foi difícil. Eu ligava, falava, ai, mãe, vem me buscar. Mas você não, chorou depois... muito no começo, toda mocinha que saiu de casa? Mas eu via nas meninas que estudavam comigo, que também vieram de fora, que isso estava acontecendo com todo mundo. Você morou como aqui? Em República? Morei em apartamento. Apartamento. Mas com mais alguém? Você chegou a dividir experiência com alguém? Já dividi. Dividi com as meninas que eu conheci aqui. Porque essa é uma questão de uma terapia de adaptação muito importante para quem corta o cordão umbilical de fato de casa. Corta aos pouquinhos, né? Você é psicólogo, isso não causa um amadurecimento bastante rápido, se souber aproveitar esse período? De sair de casa e vir experimentar a Não, vida. isso com certeza. Eu acho que foi a hora que eu cresci mais rapidamente. Quando eu deixei a minha casa, cortei o cordão umbilical com a minha mãe, que era bem apegada. Você ajudava em casa, Juliana?
De como assim? Ajudava com a sua mãe, dos afazeres domésticos, Ah, sei sim, lá. até hoje. Sua mãe foi acostumando você com obrigações? Sim, sempre. É? Sempre lavando louça. Vai te ofender, mas que você tem cara de ser mimadinha. Não, É? eu tenho, mas eu não sou. Não é? Não, meu pai e minha mãe, eles até tentaram, mas como eu era muito teimosa, eu não gostava muito de ficar ali embaixo da asa, assim. É porque muitas dessas meninas que você conheceu do período da faculdade vão usar o seu espelho, o seu reflexo para as pessoas se enxergarem do lado de lá. Na verdade, muitas histórias de vida são parecidas, né? Você conheceu meninas que não tinham lavado um prato na vida e não tinham lavado um banheiro. Isso é muito comum no ambiente da universidade, além do corte profundo da questão da relação de dependência, da proximidade com os pais. Provavelmente eu conheci, sim. Para você não foi tão traumático, então, assim? Não. Fora a saudade? Fora a saudade, não. Eu conseguia cuidar eu sempre gostei de ter o meu espaço. Então eu conseguia cuidar bem. Eu sempre cozinhei, minha mãe me ensinou a cozinhar. Então eu tenho essa independência de cuidado. Mas olha como você tem relação forte ainda com os seus pais, e não tem nenhum mal nisso, é só uma questão de classificação e identificação aqui. Você contava aqui que você ainda vai todo final de semana para lá. Eu vou. Por quê? Ah, porque eu não gosto de ficar longe dos meus pais, do meu irmão, dos meus cachorros. Cachorros no plural? É. Você gosta muito de cachorros? Eu gosto. Eu tenho 3. 3? É. Estão lá? Estão lá. Aqui não? Não. Tá. Você tem um irmão de 20 anos? Tenho um irmão de 20 anos, se chama Juliano. Juliano. São próximos de idade aqui. Vocês brigaram muito? A gente brigava. É? Brigava, até às vezes a gente tem umas discussões assim, mas acaba muito rápido. Hoje em dia a gente tem uma relação de irmão que as pessoas comentam assim, eu e o meu irmão, a gente não é assim que nem você e o seu irmão. Ah, que melhor. A gente é muito amigo, assim. É. Convicção e teimosia estão em você de que forma? Ou não estão? A convicção tá. Porque quando eu decido uma coisa, eu decido mesmo. É muito difícil fazer eu ir por outro caminho. Quando eu decidi que eu queria fazer psicologia, meu pai falou que não. Que ele queria que a filha dele fosse uma fisioterapeuta, uma advogada. Né? Ele falou, psicologia eu acho que não parece com você é muito tímida. Eu falei, não, pai, eu vou ser psicóloga. Eu vou. Cheguei aqui e... Você, aspas, é a falsa tímida, na verdade, não tem timidez aí. Não, é que eu melhorei bastante. Entendi. Mas quando eu cheguei aqui eu era bem tímida. Você gosta de psicanálise dentro da área Gosto especial? Gosto de psicanálise. Por quê? A psicanálise, eu sempre fui muito questionadora. Até quando eu era criança eu questionava muito. Tá. Aí todas essas questões que eu vinha trazendo dentro de mim, quando eu cheguei na faculdade, fui estudando a psicanálise, ela veio de encontro a isso. Ela responde, para mim ela responde mais. Ela chega mais nas motivações humanas e no que faz uma pessoa fazer o que ela faz. Você acha que ela analisa mais profundamente? Analisa mais profundamente. Os fatos e as emoções? Sim. Do os que afetos. As outras relações? Mas é possível responder tudo? Não é possível responder tudo. Acho que não existe uma verdade absoluta para nada. Né? Algumas coisas estão além da compreensão humana, eu acho. Tá, esse entendimento seu tem relação com a forma como você vê o mundo do ponto de vista da fé ou não? Isso foi a primeira coisa que a psicanálise veio responder. Para mim, veio responder e perguntar. Uma coisa nunca responde sem perguntar outra coisa depois. Né? Eu vinha muito com a ideia fechada de religião para cá. E eu vi que a fé, na verdade, é uma coisa necessária para manter a nossa mente com uma certa ordem. Você tem a formação de origem dos pais evangélica. Isso. E a sua opção religiosa? Hoje eu não levanto bandeira de religião. Não? Porque eu acho que a religião ela exerce muito controle sobre a gente. Mas eu acho que é necessário ter fé. Né? E a minha fé é baseada nos preceitos evangélicos, mas eu não sou rígida com relação a isso. Fé sim, religião não necessariamente? Eu acho que Jesus e Deus não são religião. Vou começar a entrar na libélula, embora do ponto de vista até metafórico, né, como a gente já esteja nela. Uma canção para a libélula. Por que a libélula no seu livro? A libélula é uma criatura que sempre me encantou desde pequena. Daí, quando eu fui escrever o livro, eu lancei mão disso, porque já era uma coisa que estava na minha mente fazia muito tempo. E o desenvolvimento da libélula é muito diferente da borboleta. Que a libélula ela passa muito mais tempo sendo a ninfa, que é a lagartinha, que é a libélula, e fica até 5 anos submersa.
na água. E esses 5 anos ela passa por diversas adversidades. Então não é todas as ninfas que conseguem sobreviver. Então tem os animais Tal marinhos. qual a borboleta. É. Não. E ela vai para o casulo, para fora ela sai da água e vai para o casulo. E lá dentro dentro do casulo ela vai se desenvolvendo. Então ela chega a um tamanho muito maior do que ela tinha antes. E diferente da borboleta, a libélula não rompe o casulo por força, ela rompe por grandeza. Porque a asa dela, o corpo dela fica muito grande para estar lá dentro. Então quando ela quebra, ela cresce muito mais conforme está quebrando o casulo. Então eu achei isso assim, uma metáfora perfeita para a pessoa que está dentro de um casulo de vida, está dentro de uma depressão e ela consegue romper isso, ela consegue encontrar a grandeza dela, o amor próprio. Então ela rompe o casulo por isso, ela consegue sair dali quando ela se encontra. Essa forma de desenvolvimento em relação ao casulo são todas metáforas relacionadas com o tema central do seu livro, que é a depressão. Isso. Essa narrativa aqui, ela já estava na sua cabeça, é uma curiosidade minha, ou você construiu ela para o livro? Eu vou ler só um pedacinho do começo. Eis a imagem que não sai da minha cabeça. A tal menina sentada na beira do lago e a libélula planando em frente a ela. Aí você começa a contar sobre isso. Uhum. Isso já era uma imagem real ou você criou ela do ponto de vista narrativo? Não, essa imagem eu criei. É? Mas é que aí é o prólogo, ele fala dos primeiros momentos da vida da personagem principal, que é a Vanessa. E logo que acaba o prólogo, ela já está adulta. Tá. Embora você esteja tratando da depressão, primeiro falar da questão do formato do livro. Ele é o quê? Um romance? Porque ele não é um livro técnico. Não. Né? Ele não está discutindo a depressão. Embora o ambiente, o tema, a temática dele seja em cima da metáfora da depressão. Isso. Ele é um romance. É. Não tem muito romantismo nele, mas é um romance. Não é um romance de romance. Não. Não? Não. Legal. E a personagem é muito depressiva aqui? No começo, ela não parece ser depressiva, ela parece ser tímida, quieta, ela parece ser até um pouco o que as pessoas chamam de antissocial. Tá. Não gosta muito de conversar, é muito simpática, não. E depois dá pra ver que ela se afunda bastante. Por que você escolheu a depressão especificamente? Porque isso já estava comigo, as questões já estavam na minha mente há muito tempo. Entendi. Então acho que foi uma forma de trabalhar com o que já estava dentro de mim. Em casa você teve alguma experiência com depressão, de ter que observar isso de fora? Já, meu pai, ele teve depressão por bastante tempo. É difícil de compreender como psicóloga o universo para quem não tem, que a pessoa entra lá usando a sua própria metáfora, num casulo mesmo emocional e não consegue ter motivações para as coisas naturais da vida? Como psicóloga? Sim. Como psicóloga, não. Porque você já é um profissional, o psicólogo já é um profissional preparado para esse tipo de situação. Mas eu acho que é muito diferente você ser psicóloga, tratando uma pessoa com depressão, do que você ser familiar, amigo, cônjuge de uma pessoa com depressão. Para quem está fora e não compreende, do leigo, ele tem dificuldade de entender por que essa pessoa quer ficar todo dia no quarto, não tem vontade de comer, não tem vontade de sair. É muito difícil, porque você está ali, você tem uma relação com a pessoa, você precisa que ela responda a essa relação. Uma pessoa que tem uma namorada com depressão. Esse namorado ele vai querer sair, ele vai querer ir para uma lanchonete, ele vai querer ir para uma festa. E muitas das vezes ela não vai querer, ela vai querer ficar enfiada embaixo da coberta. E é difícil para o namorado lidar com isso, é difícil para ele querer ficar junto com ela. A depressão, segundo os dados de levantamentos desses indicadores de saúde, enfim, de transtornos, de outros tipos de manifestações do ser humano, ela aumentou muito o grau de incidência. A sua opinião, olhando de fora, mesmo que não seja do ponto de vista científico, você acha que isso está preso ao quê? Por que as pessoas estão mais depressivas? Que eu acho que a sociedade de hoje em dia está deixando as pessoas muito em falta com o afeto. Né? A correria das pessoas é para conseguir bens materiais, é para conseguir comprar casas, para conseguir ter um conforto melhor. Eu acho que isso tem relação, não que seja só isso, mas a pessoa está ali, ela trabalha 8 horas ou mais por dia para conseguir ter uma vida confortável e esquece muito de si mesma. Esquece de cuidar da própria saúde, esquece de cuidar da aparência, esquece de cuidar das relações. Quando você volta para Cerqueira César no final de toda sexta-feira ou sábado, de certa forma você está fazendo isso, fazendo o seu elo de volta com afeto?
É, Em parte? eu tenho essa tendência a dar preferência para o afeto. Entendi. Você Então, pisou no chão, andou na terra, você fez o que na infância? nossa, andei muito na terra. É? Terra embaixo da unha, joelho ralado, teve bastante. Sim. Qual a relação entre... Você já contou da questão do casulo estar preso. Como é o nome da personagem mesmo? Vanessa. Tá. O que a Vanessa tenta mostrar para as pessoas aqui, na sua opinião? Para as pessoas que estão com depressão, ela tenta mostrar que elas não estão sozinhas. Embora não seja intencional, porque ela se sente sozinha. Que elas não são só elas que sentem aquele vazio, aquele escuro dentro da alma. Porque é um vazio muito profundo que ninguém consegue alcançar. A própria pessoa tem que transcender a própria motivação, o próprio afeto para conseguir trazer esse escuro num lugar onde as pessoas possam ajudá-la. Perde o amor próprio? Nossa, perde muito. A pessoa depressiva, ela se judia bastante. Ela gosta não gosta assim de, até usei a palavra errada agora, mas ela fica muito tempo pensando no quanto as coisas estão dando errado para ela. Ela dramatiza muito. Isso No sentido negativo? Vai de personalidade para personalidade, mas acho que sim. Tá, tem uma corrente da psicologia que trata nas questões mais cognitivas, de que, por exemplo, vale para isso e para outras relações, que as relações do dia a dia do ser humano não estão necessariamente no fato em si, mas na forma do processamento desse fato no pensamento. Isso. Pode parecer complicado, mas não é. É a forma como você apropria aquilo que está acontecendo com você. Na depressão você perde um pouco dessa noção. Perde. O seu pensamento está comprometido. O seu pensamento está... Eu lembrei da expressão agora, é a catastrofização. Essa daí esse termo eu não estou muito familiarizada. Catastrofizar. É de Catastrofizar, de tudo. catástrofe. Isso. É quase tudo. Promover a identificação é um dos objetivos do seu livro? Sim. Através dessa narrativa? Sim, porque quando a gente está estudando psicoterapias, né, quando eu estudei, na teoria, assim, eu vi e lia que os autores falavam muito que identificação promove melhora, promove conforto. Quando uma pessoa está no grupo de apoio, tem outras pessoas passando pelo mesmo problema. Então, isso ajuda, dá uma sensação de não estou sozinho no mundo. De certa forma, os grupos das variantes dos anônimos, dos alcoólatras, enfim, dos depressivos, o processo de identificação é o mesmo fenômeno que acontece. Tá ele compartilhando sentimentos, compartilhando experiências com pessoas que passam por problemas iguais ou parecidos aos dela. Não sou só eu que estou nesse vazio. Tem mais gente. Sim. Aí, no primeiro momento, a identificação. No segundo momento, acontece o quê? Ele começa a compartilhar informação com essa pessoa para entender através do outro aquilo que está acontecendo com ele? Sim, se ver através do outro, né? O outro é um espelho para si mesmo. Tá. Você falou de duas coisas aqui. A libélula no sentido dela ser uma criatura livre e tem a questão da beleza também. Explica isso. Que você vai construindo no seu livro. As borboletas, elas são coloridas, elas são chamativas, elas são símbolos de beleza, né? E as libélulas, elas também são bonitas, só que elas não recebem tanta atenção. Só que elas não estão preocupadas com isso. O intuito de uma libélula não é ser bonita, não é se aparecer. Elas são independentes, elas são bem resolvidas. Você acha que elas são independentes e bem resolvidas? Sim, eu acho que elas são bem resolvidas. Eu vejo a libélula como um ser muito imponente. E muito poderoso também, porque a borboleta ela tem um jeito de voar, todo gracioso, parece uma bailarina, né? A libélula ela consegue voar para trás, ela consegue planar. Ela não tem essa graça, mas ela tem a independência, ela tem a imponência. Entendi. E foi cirúrgico você escolher especificamente a libélula, já que você já fez a descrição com a borboleta? Foi. Porque a relação com o casulo e o rompimento, nascendo um ser bonitinho daquele jeito, né? Bonitinho é uma expressão bonita. Um ser grande, grandioso, que consegue ser maior do que já foi. Que passa pela mudança e consegue passar para melhor. Tá. O que acontece com a Vanessa aqui, não contando a história do livro, mas ela está presa dentro do casulo e depois ela se liberta, de alguma forma ela vai se autodescobrindo, se identificando? O livro vai sair em duas partes, né?
Então, acho que as duas partes são momentos do desenvolvimento de uma libélula Como assim? Vai diferente. ter uma outra parte depois? Vai. A história não termina no final desse livro. Entendi. Depois vai ter a parte 2. Então, eu acho que essa parte diz respeito à hora que... a hora que ela é a ninfa, que ela tá lá no lago submersa, sofrendo todas as adversidades, tentando sobreviver, para a hora que ela sobe pro casulo. Entendi. É a formação do casulo dela, como o casulo se constrói. Quando você decidiu escrever o livro? Em que momento exatamente? No segundo ano de faculdade. Tá. Porque você tinha que apresentar um projeto do final do ano, não tinha nada a ver com essa relação? Não tinha nada a ver com isso. Eu acho que foi que eu falei, eu vou fazer em forma de livro, de narrativa, porque eu fui criada lendo. Tá. Eu leio desde que eu aprendi a ler. Você leu muito? Li muito. O que você lia? Historinhas. Comecei com historinhas, fui para as histórias que indicavam na escola e eu mesma comecei a procurar a minha literatura depois. Mas eu sempre tive tendência a ler literatura. Entendi. Ficção. Gosta muito? Gosto muito. Tá. E aí você resolveu fazer o caminho que não é muito habitual, né, na discussão de questões de depressão. É um formato diferente de você partir para o romance com uma narrativa usando essas metáforas aqui. Eu acho que a narrativa ela alcança mais o íntimo das pessoas. Ler um livro técnico sobre depressão vai promover conhecimento. Ler uma narrativa e entrar na mente de uma personagem vai promover compreensão. Entendi. Você começou no segundo ano. Quanto tempo você levou para escrever? Até o último ano. Até muito ano? Até o último. Por quê? Você foi se dando esse tempo aos poucos ou você não tinha tempo livre? Só para entender isso. Eu tinha pouco tempo livre porque a faculdade ela exige muito. Tem 4 tipos de estágios diferentes, obrigatórios. Então, não tinha pouco tempo livre. Mas eu esperava a inspiração chegar para começar a escrever. E tinha dias que não tinha dias que tinha. Você sentou alguns dias e a história não fluiu? Várias vezes. Não avançava, aí você não brigava com a história? Eu tentei. No começo, falei, não, eu quero escrever, hoje estava dando certo ontem, por que hoje não está dando? Aí depois eu falei, não, eu acho que tem dia certo. Aí você compreendeu que inspiração é um processo de espírito, de alma? Você chegou a compreender isso? Que não é todo dia que seu inconsciente está disponível para te dar a informação. Te abrir a janela. E o dia que ele não abre a janela, não adianta brigar. Não adianta ficar batendo ali que ele não vai abrir. Agora, por outro lado, teve algum dia que a porta abre tanto que dá vontade de você não parar mais. Não, tem madrugadas inteiras acordada que eu tinha que ir para a faculdade no outro dia e tava lá com a olheira assim, parecia que... Você foi na balada ontem? Não, eu tava escrevendo. E aí? A noite inteira escrevendo. E você continuou escrevendo? Eu escrevi. Quando a inspiração vem, eu não paro de escrever. Porque eu não quero perder o que tá vindo. Num processo tão longo assim, se for no segundo ano, segundo, terceiro e quarto, então quase 3 anos aí. Ou pelo menos um universo de passagem por 3 anos. Vamos considerar esse tempo para fazer esse raciocínio. Se você não tinha essa periodicidade, porque nem sempre a janela abria, a sua história mudou muito? Nesse tempo? Por exemplo, ela caminhou de um jeito, aí no outro dia, porque tem estados de espírito aí, mudanças de experiências de vida nessa história. Muda muito. A experiência de estar fora de casa já muda muito, de conhecer pessoas diferentes. Não dá para ser a mesma pessoa o tempo todo. Sim. E toda pessoa que passa pela sua vida, ela te muda um pouco. E várias pessoas passaram pela minha vida nesses 3 anos, várias coisas diferentes aconteceram. Então, não é a mesma menina que estava escrevendo com 19 anos, que começou a escrever, não era a mesma que terminou de escrever 3 anos depois. Você começou a namorar na faculdade? Durante o período que você estava escrevendo o livro? Comecei a namorar em 2010. Isso influenciou em alguma forma? Influenciou. Como? Sim. Eu não posso contar, senão eu vou contar a história do livro. Mas eu desconfiei que tinha alguma relação com... Tem um personagem que se criou por causa desse momento da minha vida, mas como ele não vai aparecer tão já, eu vou acabar dando spoiler pro pessoal que tá lendo. Não, perfeito, tudo bem. Eu vou perguntando para fustigar, mas você tá certa, não conta não, deixa para as pessoas descobrirem na parte 2. Mas você falou sobre isso, à medida que você ia tendo experiências, isso ia fluindo de uma forma diferente na narrativa sua. Como você escreveu num período longo de tempo, que a gente estava falando aqui, não necessariamente uma história que você tinha imaginado lá no segundo ano. Ela mudou um pouco. Porque no começo, a personagem, a Vanessa, ela é pianista. No começo eu tinha criado uma bióloga, porque ela ia ser uma estudiosa das libélulas. Daí depois, como eu ia tendo experiências, assim, até conhecendo músicas novas, eu mudei.
Aí eu falei, não, eu quero que ela seja uma artista, porque os artistas, eles acessam partes do inconsciente, da mente, que pessoas que trabalham com atividades práticas não conseguem. Entendi. Aí eu mudei a profissão dela por causa disso. Você faz clínica e consultório já. Você falou que gosta muito de lidar com crianças. Isso. Por quê? Eu acho que as crianças têm um carinho, assim, que é muito mais fácil de ser conquistado. E quando você conquista, ele é muito mais duradouro. Entendi. Mas isso não é uma premissa que você criou, está acontecendo naturalmente, contato sim. com crianças. Sim, tá, estou sentindo isso na prática. Alguma faixa etária específica da primeira infância, segunda infância ou não necessariamente? Não, eu estou atendendo a partir de 4 anos. Entendi. Você foi uma adolescente rebelde? Foi uma adolescente questionadora, Tá. mas rebelde não. Rebelde não? Foi obediente? Eu questionava a ordem. Eu sempre tive essa tendência a questionar tudo que me falavam. Você aqui na César tem quantos habitantes? Na faixa de 18. 18, né? É uma cidade bastante pequenininha. Isso. Tá. E tem alguma influência essa história sua numa cidade calma, bastante interiorana? Eu nasci numa cidadezinha menor que a tua ainda. Não. 14 mil. A minha história se passa em São Paulo. Então não tem a influência. E você conhece São Paulo? Já fui até lá, mas não... Já foi, mas não morou na cidade. Mas eu não dei tanta ênfase ao que acontecia do ambiente. Você não deu tanta importância a isso? A maior parte do livro acontece dentro da casa, num ambiente fechado. Por quê? Porque é um ambiente onde a pessoa que está mais limitada fica. Um ambiente pequeno, um ambiente mais que contém mais. Você esperava tantos porquês assim? Não. É? Acha natural? Eu acho, né? Eu sou psicóloga, então eu também acho desse jeito. Você usa muito porquê para poder fazer a relação de compreensão das pessoas ou não? Às vezes. Isso depende muito da personalidade. A relação com o ambiente da casa você escolheu especificamente por quê? Porque é o espaço que você fica mais introjetado dentro de si. E também porque a casa, ela é uma representação do seu próprio eu. Tá. Você falou sobre a questão das editoras aqui, vamos falar um pouco sobre isso. As editoras estão, em geral, a gente conversou com editores de livros aqui, aliás tem um de literatura fantástica que conversou com a gente isso aqui também, que é de Agudos, de escritores jovens que estão experimentando ler. Primeiro, uma questão anterior. A formação da nossa escola, você deve ter tido sorte por estímulos dos seus pais, aliás a questão de estímulos também é uma teoria da psicologia, que tem que fazer na primeira infância, dar estímulos estímulos multiculturais, né, para que as pessoas se formem, ela acaba não formando. Tem muita gente jovem como você que não domina a escrita, não sabe formar frases necessariamente. Então você, de certa forma, foi privilegiado. Mas as editoras não estão abertas muito a produções de autores nacionais, né? As pessoas estão lendo mais literatura fantástica hoje em dia. Mas o mercado internacional está sendo muito mais privilegiado aqui dentro do país. Acho que é por causa da influência mesmo. Tá. Dos grandes fenômenos, Harry Potter, Crepúsculo, eles estão influenciando muito. Então se busca mais literatura internacional. Os autores nacionais, eles estão também querendo ganhar espaço. E eles estão conseguindo. Eu conheço bastante gente que está aí, está alavancando aí, meus amigos que eu conheci no Facebook. Mas as editoras, elas estão sendo muito rígidas com quem elas acolhem na... O que fez a diferença aqui? A tua história, o formato do teu livro, como você vendeu, no bom sentido, a ideia dessa história? Você mandou o texto, alguém leu lá e falou, opa, isso aqui é interessante, falar da depressão na narrativa de romance. Foi da editora que eu assinei, você fala. Da Deuses. Que fez a diferença com a Deuses. O meu editor falou que foi por isso, que ele achou que o livro poderia ajudar pessoas. Entendi. Mas não é um livro de autoajuda. Não é um livro de autoajuda. O formato aqui, para ser mais específico, de ser narrativa de romance, falando de depressão, chamou atenção também? Sim. Tá. Mas você teve portas fechadas em outras editoras? Tive bastante. O que você ouviu? Levei bastante, não. Mas todo mundo foi educado. Viu? Tudo bem. Teve uma editora que falou que o meu livro não se adequava na forma de mercado que eles trabalhavam. Faz parte. Uma outra editora falou que eles estavam limitados, já que eles estavam com o catálogo cheio. Tudo bem. Mas que era para eu tentar de novo. Aí eu tentei de novo e tive a mesma resposta.
Mas foi isso, ninguém teve algumas que nem responderam, mas aí eu já entendi que não tinha dado. E aí eu falei... Você foi enviando? Fui enviando, mas Enviando eu trabalho, escolhi as editoras que eu sentia que inspiravam mais confiança, assim, que eu gostei mais, que eu olhava os livros e gostava das capas, da forma, da edição dos livros. Tá, você falou de um dado interessante daí como autora, que você quis que o livro fosse aceito pela qualidade ou pela proposta que ele faz, ou seja, você não tivesse que pagar pelo trabalho que você já tinha feito. Algumas editoras cobram a edição do livro. E eu queria que uma editora gostasse da história e quisesse investir nela, que achasse que valia a pena. Entendi. E foi o que aconteceu com a Deus. Posso fazer uma brincadeira no bom sentido aqui de psicólogo? Pode. Mas é você que é psicólogo. Uhum. Que problema tem a Vanessa? A Vanessa, ela tem uma ausência muito grande de amor por si mesma. Por que ela desenvolveu isso? Ela não conheceu o amor de mãe. Isso é muito evidente no livro. Tá. Ela vai poder se romper do casulo? Ela tem aí todos os recursos que ela precisa. Ela precisa de ajuda de terceiros ou não? Ela precisa de alguém para ser espelho para ela, para mostrar para ela que ela tem motivos para se amar. Entendi. A Vanessa tem alguma coisa de você? Ela tem a capacidade criativa dela. Porque quando estou nos meus momentos de introspecção, eu gosto de criar alguma coisa. Ela também, ela cria músicas, eu crio textos. Mas a gente tem isso em comum, mas ela é bem diferente de mim. Legal. Onde as pessoas encontram a parte 1 do teu livro, Uma Canção para a Libélula? No blog meninalibélula.blogspot.com. Então, peraí, vocês vão anotar enquanto ele põe. Menina... libélula.blogspot.com. Tem lá o link para comprar. No site da editora Deuses. Tá. Mas através do blog aqui, se a gente colocar no ar, dá acesso às informações da editora também. Também. Tá legal. Juliana, muito obrigado. Eu vou dedar você no ar, que você estava apreensiva de conversar na TV. Eu tô tímida. Porque liga uma câmera e tem que falar. Sim. É isso? Eu estava bastante tímida, estava com medo da câmera. Tá. Obrigado. Obrigada pela Boa oportunidade. sorte. Você já está escrevendo a parte 2? Tá pronta já. Já está pronta? Eu estou escrevendo outros projetos já. Mas em quanto tempo você escreveu a parte 2 daí? Eu escrevi tudo numa parte só. Ah, você já fez a 1 e a 2? Foi a edição que conversou comigo e falou que era melhor dividir em 2 pelo tamanho. Tá muito grande. Porque ia ficar com 800 páginas. Putz. Você já escreveu um monte de coisa, um monte de texto, depois teve que reduzir, você não se preocupou com o tamanho? Já, o texto tem que lapidar. Você tem que escrever tudo que vem na sua cabeça e depois ir aperfeiçoando. E ajustando. Isso. Natural. E colocando no papel, nem é no papel mais, né? É no computador, mas para ir aproveitando a ideia. Isso. Deixar ela fluir. Muito bom. Obrigado por você ter vindo Obrigada aqui pela oportunidade. Obrigada. Imagina, o Câmara Livre de hoje conversou com a autora do livro Uma Canção para a Libélula, parte 1. Parte 2 ela vai lançar daqui a algum tempo, pela editora Deuses. O endereço está na tela. A Juliana Régia Silvia Daglio de Cerqueira César. Até o nosso próximo